Então, eu posso dizer que a organização ela tem uma energia e as pessoas que compõem essa organização, elas fomentam outras energias e eu posso ir dividindo esse campo nos produtos, nos clientes, nos possíveis caminhos. Na verdade, a gente pode ir compreendendo esse campo, né? Porque esse campo é a soma dessas interações. É a história daqueles produtos, é o propósito daquela empresa, é por onde ela caminha, é o bem-estar das pessoas, né? De cada pessoa que está ali dentro daquele grupo. O que faz o bem-estar daquela pessoa? Para que ela está ali? Porque o nosso trabalho ele traz significado para a nossa vida. Muitas vezes a gente vai pelo primeiro movimento, é claro, ganhar o nosso sustento, mas à medida que você vai encontrando sentido no que você está fazendo, e às vezes um sentido muito maior do que o dinheiro, como é que aquele trabalho contribui no teu crescimento pessoal, o que você aprende como pessoa, por que eu estou naquela organização? É claro que eu vou para lá, e o primeiro movimento, muitas vezes, é pelo salário. Eu vou para o mundo do trabalho em busca da minha sobrevivência. Mas, à medida que eu vou convivendo naquela empresa, tem aprendizados que eu vou firmando dentro de mim. De coisas que eu quero e de coisas que eu quero, de coisas que eu concordo e de coisas que eu não concordo. Né? Às vezes, o que eu quero é sair dali, às vezes eu quero ficar, quero contribuir, porque o que está ali me movimenta. Eu acredito no que a gente está fazendo junto, enquanto colaborador daquela empresa. Então, assim, esse organismo é vivo. Tem lugar, assim como a gente se sente bem com pessoas, tem empresas, tem lugares que a gente chega e se sente bem, e tem lugares que a gente chega e se sente desconfortável. Esse campo sutil, essa energia, ela é viva, ela se movimenta, ela interage com a gente. E isso tem a ver com o nosso propósito no mundo. Então, quando a gente tem organizações onde o bem-estar da organização e o bem-estar dos colaboradores está coordenado, está alinhado, essa organização ela tem muito mais base, firmeza para se colocar no mundo, para crescer. Bem interessante falar sobre constelação sistêmica dentro da empresa, porque muitas vezes você que está em casa pode se identificar com isso, que o trabalho é só um meio de sobrevivência e que aquilo não faz parte da sua essência, da sua vida. Mas, ora, você passa 1/3 do seu dia dentro do seu trabalho. Como que você vai afirmar para você que o seu trabalho ele não é importante, que você não está gerando vínculos dentro daquele lugar? Se pararmos para pensar, é muito triste você não gostar de ir para o teu ambiente de trabalho. É muito triste você não se identificar com aquele lugar ou com aquelas pessoas. Porque o trabalho, ele é a essência do homem, né? Do homem moderno. Ele usa esse trabalho como uma forma de serviço para a sociedade. Como é que você vai para aquele lugar e você bate o pé no chão dizendo que você não faz parte daquilo? Olhando para essa visão, a gente falou aqui da empresa enquanto sistema. Mas se quem está nos assistindo quiser constelar a sua relação com o trabalho, isso é possível? Como que pode ser feito? Claro que é possível, né? E aí tem muitas formas de fazer. A gente pode olhar para isso do ponto de vista familiar. O mundo do trabalho hoje que eu escolhi, os lugares por onde eu caminho, até que ponto isso vem de aprendizados que eu tive dentro da minha família, né? Até que ponto eu estou guardando aí um aprendizado, um comportamento. Ah, meu pai era comerciante, meu avô era comerciante, meu bisavô era comerciante. Ah, eu tenho que ser comerciante também. E, de repente, você queria ser professor, queria ter uma creche, queria fazer outra coisa, queria ter um restaurante. Então, pode ser um padrão, como família, como sistema. Até porque, se a gente pensar, é muito mais fácil eu seguir aquilo que todo mundo da minha família já fez. Eu vou ter uma experiência, quem estuda empreendedorismo sabe disso, né? Tem uma experiência de ter vivido muitas vezes ali dentro. Imagina quem tem um comércio em casa, né? Que tem uma farmácia, uma loja de roupa, ou uma, como a gente chama aqui no Ceará, né? Ou tem uma bodega. Aquela criança, aquele filho, aquele adolescente, muitas vezes ele ficou tomando conta daquele negócio enquanto o pai ia almoçar, enquanto o pai ia resolver alguma coisa na cidade. Então, tem um saber fazer que ele foi adquirindo de forma quase inconsciente. E aquele saber fazer forma ele de alguma coisa. Quando ele vai procurar uma coisa para fazer na vida, é muito confortável para ele ir para esse lugar. É mais difícil fazer uma coisa diferente. Interessantíssimo. Vamos lá. Consegue nos dar 2 exemplos de uma constelação
de empresa, alguma coisa que aconteceu ali que você pode trazer para a gente, e de uma constelação pessoal que marcou muito, foi muito marcante para você? Dentro das constelações organizacionais, sim, teve um movimento muito interessante de transição. Era uma constelação onde estava havendo uma mudança de gerações, né? Você tinha uma geração que fundou aquela organização e aquela geração ela estava saindo da gestão principal e tinha uma nova geração chegando. E aí tinha um movimento para que aquela organização ela pudesse acolher essa mudança e se permitisse transformar, né? Para que não tivesse aquele conflito intergeracional de que não, sabe a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, tenho que ser assim. Não, tinha um jeito novo de fazer as coisas que estavam chegando e que aquela organização ela foi acolher aquele jeito novo. Foi muito bonito de fazer, né? Foi muito bonito de ver e da emoção que vem, porque se eu entendo que a organização é um sistema vivo, ela tem uma energia, ela pode abraçar quem está chegando e fazer isso de uma forma muito bonita, muito acolhedora, que foi o que aconteceu de fato, né? Pensando nas pessoas, tem muita coisa, tem tanta coisa. Mas pensando em mulheres, né? Pensando em constelação de mulheres, me vem aqui uma lembrança de uma situação de muita escassez. Sabe, uma mulher que já tinha tentado empreender de várias formas e as coisas parece que nunca davam certo para ela. E nunca davam certo, e aí ela não conseguia sair daquele lugar, estava sempre muito endividada, era muito difícil o caminho, nunca nada dava certo, ela tentava ir por um caminho, não dava certo, tentava ir por outro, não dava certo. E a gente abriu um campo de constelação, e quando a gente mergulha, o que a gente encontra ali, dentro daquele sistema, e isso não era só dela, tinha também questões da mãe, tinham questões em mais mulheres do sistema, mas assim, um lugar de muita culpa. Por coisas que aconteceram na vida daquela pessoa que não foram necessariamente responsabilidade dela, mas por lealdade a gente acaba carregando uma culpa que nem é nossa, mas vão formando, e aí essa energia de culpa ela meio que bloqueava as oportunidades na vida da pessoa. Então é possível organizar e entender o que é a sua responsabilidade na vida, o que não é, e a partir daí abrir oportunidades no caminho. Ela hoje está bem melhor. Incrível. Sabe, você que está em casa já teve essa sensação de culpa, que você não sabe de onde é que vem? Você pode estar carregando aí algumas lealdades sistêmicas e vale a pena investigar. Constelação sistêmica é uma das minhas terapias favoritas. E tem também a constelação lá no Centro Holístico Sentir, né? Você pode tanto fazer sua terapia com a Rosa, como você pode fazer lá no Centro Holístico. Se você ainda não segue o perfil do Centro Holístico, vai aparecer aqui na sua tela, @sentirceará. Já pega aí teu celular e já segue lá para você acompanhar. E caso você tenha se identificado com tudo que falamos aqui, já agenda a tua constelação sistêmica. Rosa, nós temos um quadro no nosso programa que nós colocamos lá no nosso perfil, @Stories na TV, que se você ainda não segue, também já segue lá, vai aparecer aqui para você acompanhar, que é o perfil do nosso programa, que nós colocamos para os telespectadores colocarem perguntas. A gente dá uma prévia de quem vai ser entrevistado e vieram 3 perguntas interessantes aqui para você, tá? Então, já lembrando, né, acompanha lá no perfil, tá? Se você quer deixar alguma pergunta para nossos próximos entrevistados, acompanha o Stories na TV lá no Stories para você deixar a sua pergunta. Ah, e claro, também clica no link da bio para você se inscrever no canal do YouTube, porque o nosso programa aqui passa na TV Metrópole, mas também fica gravado lá no nosso canal, tá bom? Olha só, a primeira pergunta é polêmica. Constelação é proibido pela igreja? Meu pastor falou para não fazer essas coisas. Gente, entrar no mérito da religião não é polêmica, né? E eu acho que as suas escolhas religiosas, elas são formativas, elas fazem parte de quem você é, da sua fé, da sua identidade, do seu ser no mundo.
uma parte muito importante da nossa estrutura, né, de quem nós somos, é a parte que fala das nossas crenças, do que a gente acredita como vida, como experiência e como no que a gente chama de religião. Então, eu acho que você deve ouvir o que faz sentido para você, né, na sua jornada. Se faz sentido para você o que o pastor disse, e isso é importante e te preenche, eu acho que você deve ouvir o que o pastor falou. Agora, se você entende que uma constelação, você está fazendo um trabalho terapêutico, e é uma terapia, como é um atendimento com um psicólogo, como é uma consulta com qualquer outro profissional, então você pode fazer uma constelação. Mas isso é uma escolha, ela é muito individual. Perfeita colocação. Como posso começar meu caminho para me conhecer? A constelação vai me ajudar? A constelação vai ajudar, sim. Ela é um caminho de autoconhecimento muito potente quando a gente se entende como um ser que se relaciona com muitas e muitas questões, com muitos e muitos aspectos, né? A gente se relaciona com outras pessoas, a gente se relaciona no nosso relacionamento afetivo, na nossa família, no nosso trabalho. E toda vez que eu tenho uma relação, eu tenho um campo sistêmico que a constelação consegue te ajudar a olhar e entender. Tanto como ele se organiza, como essa organização te organiza por dentro. Fascinante. E a última pergunta que eu selecionei. Pode dar detalhes sobre o Caminho das Rosas? Achei muito interessante, está vinculada a Maria Madalena. O Caminho das Rosas é um trabalho do meu coração, né? Eu comecei aqui falando que eu tinha mergulhado nesse mundo de trazer mais e mais de quem eu sou e do que eu acredito e manifestar isso no mundo. Então, assim, o Caminho das Rosas é um trabalho inspirado, né? Uma inspiração linda e profunda que eu recebi de Maria Madalena. E é um lugar para a gente olhar para o feminino. O feminino, de uma forma geral, ele é uma energia que precisa de cuidado. O mundo é um mundo patriarcal. A gente vive dentro de uma sociedade, dentro de uma estrutura de governo que é uma estrutura patriarcal, né? Onde o poder e a forma de organizar da sociedade ele é masculino. E a gente precisa mudar isso. E a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente entender o que é, de fato, a energia do feminino. Se você digitar mulher de sucesso no Google, você vai ver um monte de mulher sozinha, vestida de terno, né, em posições onde elas estão isoladas. Por quê? Porque a gente não tem uma referência de sucesso feminino. O que é sucesso para uma mulher? Né? Do que eu já ouvi contar, né, quando eu pergunto isso para as mulheres, sucesso para elas é poder estar sentada com os filhos, é sentir que os filhos estão sendo preparados para a vida da melhor forma que ela pode, é sentar com as amigas ali, tomar um café, comer um bolo, botar a conversa em dia, é ter uma casa onde ela se sinta bem, onde ela se sinta confortável, onde ela possa expressar quem ela é quando ela olha dentro daquela casa. Mas o Google não está ensinado assim. Por quê? Porque o Google, na minha forma de entender, ele é um pouco da mente coletiva. É como se fosse o inconsciente coletivo manifesto. E, dentro desse inconsciente coletivo, o padrão que se cobra para uma mulher é que, para ela ter sucesso, ela precisa estar sozinha. Ela precisa vestir um terno, porque uma mulher de sucesso ela precisa quase que se comportar como um homem. Então, tem uma transformação que a gente precisa fazer no mundo. A gente precisa ensinar para o Google, e quando ele aprender, é porque o inconsciente coletivo também aprendeu, o que é, de fato, ser sucesso. O que é um sucesso feminino. Né? Que tem muito mais a ver com a forma como a gente expressa a nossa energia no mundo. Que tem a ver com acolher, que tem a ver com intuir, que tem a ver com gerar, com parir as coisas no mundo. Essa é a energia do feminino que precisa ser expressa. E o lugar do Caminho das Rosas é um lugar de você se organizar internamente para entender isso dentro de você. Quem é você nessa camada mais profunda? Que você possa olhar, entender, acolher e expressar isso no mundo. Muito lindo. E observando esse mergulho nas camadas mais profundas, muitas vezes essa mulher vai se deparar
com uma versão dela que ela não conhece. E ela pode ter um grande obstáculo, que é a impostora, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa impostora. Falo sim. Eu tenho estudado muito sobre... Eu não gosto de chamar de síndrome, porque eu acho que síndrome tem a ver com doença. Eu não entendo que a impostora é uma doença. Para mim, a impostora ela é um padrão inconsciente que responde na vida antes de que você tenha consciência de que ele está respondendo. Vou falar de mim, vou trazer o meu exemplo. Eu tenho essa coisa de estudar muito forte dentro de mim desde pequenininha. Desde criança, eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Não é à toa que eu li tanto Chico Xavier, não é à toa que eu fui para o mestrado, para o doutorado, fui para os congressos, apresentei meus trabalhos, porque eu tenho esse impulso de querer aprender o máximo que eu consigo desde sempre que eu me conheço. Só que esse lugar me coloca num lugar que é muito valioso para mim, que é o lugar da aprendiz, né? Eu sempre olho para o mundo e vejo que tem coisas que eu ainda não sei, que eu quero aprender. O problema é que, quando você está no lugar da aprendiz, e essa é uma das facetas da impostora, tem uma parte sua que já sabe muita coisa e ela não consegue vir para o mundo. Porque ou você aprende ou você ensina, fica essa dicotomia dentro de você. Então, quando você entende que tem uma coisa que estão te convidando para fazer, que é uma coisa que você nunca fez, aí você olha para você e diz assim, eu não sei fazer isso. E se a pessoa me fizer uma pergunta e eu não souber responder? Já pensou por isso, Glorinha? Se alguém fizer uma pergunta assim, assim, assada, eu não sei. Com que cara eu vou ficar? Esse talvez tenha sido o primeiro lugar onde as estudiosas dos padrões da impostora entraram, né? Porque elas estavam dentro da academia, olhando para as professoras, olhando para as colegas de mestrado, de doutorado, e aquelas mulheres não assumiam posições maiores, porque elas tinham muito medo de alguém fazer uma pergunta para elas e elas não saberem responder, e aí elas iam se sentir uma fraude, uma impostora. Incrível essa percepção, e daqui nós tiramos que tem muito o que aprofundar. Em algum momento você já se sentiu uma fraude, já se sentiu uma impostora, e isso vem em vários aspectos, né? Alguma coisa está acontecendo na sua vida e de repente você sente, eu não mereço isso, isso não é para mim, eu não estou pronta para isso, eu tenho que estudar um pouco mais. Então vale a pena a observação. Temos muitas coisas para falar, poderíamos ficar aqui 2, 3, 4 programas, porque assunto não falta, mas já estamos indo para o finalzinho e passou voando. Quero deixar aqui o meu agradecimento às nossas apoiadoras, é claro. Segue lá, @deluxebrasil, que fornece roupas de academia de yoga, porque precisamos cuidar do nosso corpo. Segue também a loja Universo Gaia, Universo Gaia, para você ter acesso a cristais, ervas, a loja de produtos esotéricos mais místicas desse Ceará. Então vai lá e acompanha tudo. Rosinha, deixa um recado final para o nosso público. Como é que as nossas telespectadoras, os nossos telespectadores podem te encontrar, podem te acompanhar, podem falar com você? Bom, eu quero agradecer o convite, né? Aqui novamente. Para mim foi uma honra estar aqui conversando sobre todos esses assuntos que a gente passou aqui tão rápido. De fato, foi muito rápido o tempo. Voou. Eu quero dizer que impostor é um mundo, a gente falou de um fragmento disso. E aí tem outros padrões, não só o da aprendiz, que é bom a gente conhecer para que o nosso inconsciente não engane a gente. Né? E não fique dizendo que a gente não sabe coisas que a gente sabe e que a gente pode e que a gente quer trazer para o mundo, porque, afinal, a gente precisa expandir o feminino no mundo. Eu tenho um Instagram, Rosa Ribeiro. Se você quiser seguir, é muito bem-vinda. E lá eu falo desses assuntos e de muitos outros assuntos que também me interessam. Então, muito obrigada. Estou à disposição, se a gente quiser um dia conversar só da impostora. E já fica o convite, com certeza você vai ter que vir aqui novamente. Rosinha, quero te agradecer profundamente. Você é uma pessoa que eu admiro bastante e é uma honra ter você aqui, compartilhar seus conhecimentos com quem está nos acompanhando. E para você que está em casa, um lindo e abençoado dia, e a gente se encontra no nosso próximo programa. E é claro, vamos tirar a nossa selfie, porque da telona a gente vai lá para a telinha, tá? Beijo grande no seu coração e até o próximo programa.